outro olhar. Outro olhar está a começar agora. Votos de muito bom dia. Hoje é Dia Mundial das Alfândegas, com o lema Alfândegas mobilizadoras dos parceiros tradicionais e de novos parceiros em torno de objetivos claros. Este é o lema decidido pela Organização Mundial das Alfândegas. Hoje há uma mesa redonda, iniciativa da Câmara de Comércio de Sotavento e da Direção Nacional de Receitas do Estado. A mesa redonda tem como lema desafios e oportunidades para a modernização das alfândegas no contexto global. A diretora nacional, Lisa Vaz, explica porquê que se realiza a mesa redonda. A própria Organização Mundial das Alfândegas, a OMA, incentiva e estimula os países a fazer reflexão sobre o papel das alfândegas. E nós, obviamente, vamos aproveitar o mote. Iremos, numa sessão, reunir não só os utilizadores, mas também as entidades intervenientes no processo aduaneiro. Portanto, como sabe, não é só as alfândegas propriamente dita que têm intervenção. Há um conjunto de outras instituições, embora a percepção ou o interface acaba por ser as alfândegas, mas há um conjunto de instituições com papéis bem definidos e relevantes. Sem essas intervenções não era possível termos importações nem desembaraço de mercadorias que vão estar presentes, que é o caso da Enapor, a Guarda Fiscal, as entidades que são chamadas a pronunciar-se no caso da importação de medicamentos ou no caso de importação de produtos alimentares, que é o caso do Ministério da Agricultura, etc., para refletir, ouvir um pouco e auscultar. Eu acho que é sempre bom haver essas temáticas de reflexão, aprendermos uns com os outros em termos de parcerias, perceber o negócio do outro e ver efetivamente onde há falhas e onde se pode melhorar e também partilhar as melhorias e as reformas que temos estado a fazer nesse domínio. O tempo em que uma pessoa ia para o Porto, ia para a Enopor, ia para a alfândega, era uma correria de um lado para o outro. Neste momento a situação é diferente, não é? Penso que está-se a referir à questão das pequenas encomendas. É verdade, neste momento temos um quadro totalmente diferente, não só a DNRE, não só as alfândegas, mas mais uma vez com os parceiros, a Enapor, introduzimos um modelo absolutamente disruptivo, que efetivamente hoje temos uma realidade diferente. Realidade essa que nunca tivemos, posso dizer, desde os tempos desde Cabo Verde é Cabo Verde enquanto país, não é? A questão de se retirar uma caixa ou um bidon, como se diz na gíria, sempre foi um drama. As pessoas iam para lá de madrugada, muitas vezes não conseguiam tirar a encomenda, demoravam horas, portanto era sempre um cenário caótico e hoje a realidade é absolutamente diferente, graças a uma reforma que resultou, lá está, de um quadro de reflexão. Tivemos de nos sentar à mesa com todos os parceiros, perceber outras experiências, que outras realidades, e conseguimos, de facto, introduzir aqui uma reforma bem sucedida e que está a ser monitorizada. Portanto, é importante dizer que não basta fazer, mas é fazer e ir revendo. Portanto, nesta fase já se implementou, temos a consciência que, de facto, há coisas que precisam ser acompanhadas para que a reforma, no seu todo, seja bem sucedida. Um dos parceiros, as alfândegas, é o despachante oficial. Há o intermediário, o agente. Diga-me o seguinte, a alfândega queria introduzir uma relação nova e houve no início compreensão ou uma ideia desajustada de uns e outros. Neste momento, como é que está o processo? O processo neste momento está sem ruídos, portanto é natural que no início haja ruídos, quando o processo é novo, quando efetivamente os papéis não estão bem definidos ou quando estamos a testar soluções, mas neste momento não há qualquer ruído. Aliás, o Júlio da Comunicação Social tem percebido, este Natal, estávamos a dizer, este Natal eu não vi notícias na televisão, não ouvi notícias na rádio nem nas redes sociais, ao contrário dos anos anteriores que habitualmente era o caos dos imigrantes, etc. E como estava a dizer, no início de facto houve algumas questões junto dos transitários, das agências, conseguimos introduzir um agendamento com o apoio da Enapor, mas neste momento já a questão não se coloca, não há ruídos, como eu disse, está a fluir, é ir vendo de facto onde existem aspectos para serem ajustados e ir ajustando. O transitário deve ter o seu próprio armazém,
creio ter entendido que há um período de transição, não é? Porque boa parte dos transitários utilizam armazéns da Enapor. Sim, efetivamente aqueles que ainda não têm capacidade financeira ou não estão suficientemente organizados, o IMP, lá está mais um parceiro, tem permitido, ou com alguma tolerância, e a própria Enapor, naturalmente, que esses agentes utilizem o espaço da Enapor para armazenar, digamos assim, as mercadorias, mas na verdade o modelo tendencialmente vai caminhar para que cada transitário que esteja devidamente licenciado, portanto terá que ter essa capacidade, ter armazéns com segurança e com capacidade de fazer fluir as mercadorias. Júlio, mas aqui há uma questão, nós estamos a focar apenas numa pequena parte e a parte mais ruidosa, é que dá mais trabalho, que tem a ver com a questão do desembaraço das pequenas encomendas, está muito relacionado com a imigração, portanto mandam ofertas ou bens alimentícios para os familiares, etc. Mas, na verdade, o papel das alfândegas é muito mais do que isso. E praticamente não se fala ou não se ouve questões de grandes operadores. Portanto, isso é um bom indicador. Significa que, relativamente ao regime normal, portanto, um grande operador, uma empresa que importa, está no regime normal, não está no regime das pequenas encomendas. Aqui o sistema flui normalmente, poderá haver, como toda em outra relação, alguma questão pontual, mas que não é um motivo social de alarido ou de uma questão que se esteja a discutir publicamente, etc. Portanto, é preciso também ver esse lado em que as coisas andam de uma forma tranquila e sem ruídos. Naturalmente, são processos que têm que ser monitorizados e ir vendo o que o mundo está a fazer. As alfândegas, como eu já referi a propósito da Organização Mundial, está inserido num contexto internacional, com regras, com padrões, papéis muito definidos, e Cabo Verde tem seguido essas tendências e vai implementando todas as orientações emanadas no sentido de fluir o comércio, porque aqui, na verdade, o que está em causa é o comércio, não é? Estamos a falar do comércio internacional e a alfândega é apenas uma instituição de apoio ao comércio internacional. Então, a ideia é facilitar o comércio, naturalmente atendendo às questões da segurança do país, portanto tem que se ver, por exemplo, se nas caixas ou nos bidões não há armas, etc., atendendo a essas questões da segurança e outros valores da saúde pública, etc., etc. A tendência é a desmaterialização. A alfândega está dotada de... Sim, mas repare, Júlio, que as alfândegas sempre estiveram desmaterializadas, sempre não, vamos lá ver. Há muitos anos atrás, que já não existem aqueles livros ou aquelas livronas, não é, que se escreviam, os despachos, etc., etc., que é o sistema Sidónia, precisamente, em que todo o processo é desmaterializado. E há muitos anos. De facto, existem aspectos pontuais, muito pontuais, que ainda carecem de ser informatizados, que é o caso do cartório, mas todo o processo, desde o despachante, é tramitado numa plataforma informática, que é o sistema Sidónia, que suporta todo o processo do desembaraço aduaneiro. Neste momento já vamos em Sidónia Plus. Exatamente, e no âmbito da reforma nós vamos fazer alguns upgrades no sentido de criar integrações necessárias com parceiros, por exemplo, como a DGTR, que tem também um papel no processo do desembaraço, não é? Porque se você importa uma viatura, enquanto não houver registro, não houver chapa, o processo não chega ao fim. Não é alfândega, mas na verdade para o cidadão se calhar é alfândega. Então a ideia é que o cidadão não tenha essa percepção das várias entidades institucionais que intervêm. O ideal é esse, não é? Que haja esse conceito de janela única, por forma em que haja uma tramitação única e quase invisível na perspectiva do cidadão. Ele não quer saber e nem tem que saber se é alfândega, se é Enapor, se é DGTR. As instituições têm que se organizar no back-office para prestar o melhor serviço. O cidadão quer importar a sua mercadoria, o seu carro ou o que for, entra num ponto e recebe no outro. O ideal é este, estamos a trabalhar neste sentido, mas é um processo complexo porque exige uma integração de todos os sistemas destas várias entidades. E, de facto, neste momento temos graus, digamos assim, de maturidade de diferentes sistemas. Temos as alfândegas com um sistema muito bom, depois temos outras entidades que não têm sistema, e é preciso criar, não é? E há outras que têm e que é preciso integrar. Aqui o desafio é esse, é
conseguirmos integrar todos os sistemas para que esse conceito, essa percepção de janela única do comércio externo aconteça. O nosso ideal é isso. Se eu entendo bem, alguém importa uma viatura ou traz uma viatura e sai do Porto com o carro matriculado, tudo resolvido. É isto mesmo? Exatamente, é isso mesmo. A partir de quando é que pensam implementar essa possibilidade? Nós ainda, como eu disse, estamos na fase dos upgrades. Já houve uma fase prévia, que é prévia à janela única, que é o portal do comércio externo, que foi lançado em dezembro, mas, como eu referi há pouco, o desafio é na integração dos sistemas. É preciso avaliar o estágio de cada entidade, perceber os elementos necessários para garantir essa integração e avançar para a integração. E nós estamos precisamente nesse processo de fazer essa integração, mas é o último estágio, não é? Porque isto só se faz ou só vai acontecer após o mapeamento dos processos e a implementação onde não houver sistemas. Há pouco falou em armas, mas quem fala em armas pode falar em produtos contrafeitos e até em droga. A União Europeia acaba de lançar uma aliança que congrega alfândega, portos, polícias, uma aliança para combater o tráfico de drogas. Aqui em Cabo Verde há uma espécie de rede também? Nós, enquanto alfândega, nós estamos em várias redes dessa natureza que não são presididas pelas alfândegas, porque não está nas nossas atribuições, embora acabamos por estar envolvidos precisamente por questões de segurança. E há várias, a nível da CDAO, por exemplo, temos aqui a CIPAO, que na semana passada recebemos uma visita do responsável da comunidade. Precisamente é um sistema que integra essas entidades todas, IGAIA, polícias judiciárias, alfândegas, que fazem troca de informação por forma a termos uma rede, digamos assim, um diagnóstico que se passa nessas áreas mais sensíveis a nível do crime. Mas, efetivamente, não é nossa atribuição. O que eu posso dizer é que temos assento em várias iniciativas, em diversos comitês, porque, de facto, temos essa atribuição da segurança em tudo o que entra no país, quer seja via porto ou via aeroporto. Portanto, via aéreo ou via marítimo. Neste momento, os principais portos já estão dotados de scanner para verificar as mercadorias. Deverá haver algum avanço nesta matéria? O que eu posso dizer, lá está, aqui os papéis é muito importante perceber, as alfândegas não fazem a gestão dos portos, portanto, embora os utilizadores dos scanners sejam os agentes aduaneiros e a polícia fiscal, a guarda fiscal, que faz parte da outra tutela, que pertence à outra tutela da administração interna. Mas todos os portos do país já têm scanners de contentores, não é, dos grandes importadores, e os scanners das pequenas encomendas, quando são os volumes enviados por pessoas particulares. Portanto, a questão dos scanners neste momento não é um tema que nos preocupa, embora haja evoluções, a tecnologia está em constante evolução, nós estamos a acompanhar a evolução nesse domínio, efetivamente, mas nós já estamos equipados nessa matéria. Lisa Vaz é diretora da direção, responsável pela Direção Nacional de Receitas do Estado, a integração total de todas as instituições que intervêm no processo de desembaraço aduaneiro está em curso. Diretora Nacional de Receitas do Estado faz notar que passos estão a ser dados para calibrar os sistemas informáticos para a concretização efetiva e plena da janela única de atendimento. Foi assim o outro olhar para esta sexta-feira, última edição